entrar na palavra de Deus, temos por tema esta noite o seguinte: sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele é o nosso guia. Você entende isso? Glória a Deus. Aleluia. Ele que te direciona em tudo aquilo que você tem que fazer. É o Espírito de Deus. Amém? Então eu te convido a abrir no texto lá de Zacarias 4, versículo 6. Esse livro existe na Bíblia, se encontra no Antigo Testamento, são chamados pequenos profetas, os profetas menores, né? Se você achar melhor, você pode estar abrindo em Mateus e voltando. Abra em Mateus e retorne. Você vai encontrar Malaquias e logo após você vai encontrar Zacarias. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Amém? Amém ou misericórdia? Afraga-se, amém. Amém? Então vamos ler. Zacarias 4, versículo 6. E fala assim a palavra de Deus. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Pode sentar, dando glórias a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Então, para nós entendermos um pouquinho esse contexto qual Zacarias está falando aqui para Zorobabel. Zorobabel, ele era o governador de Jerusalém. E nesse período aqui, após o exílio, né, Zorobabel foi levantado para estar governando a Jerusalém. E ali, qual a intenção deles em primeiro lugar? Era a edificação do templo do Senhor. Então ali o povo de Deus, eles passaram um longo tempo afastado do Senhor, transgredindo a vontade de Deus, e por consequência das suas atitudes, houve um cativeiro. Eles ficaram 70 anos exilados, cativeiro babilônico. Ali o reino do sul ficou exilado. E logo após, Deus levantou aquele homem Ciro para começar a liberar o povo de Deus, remanescentes, para voltar a Jerusalém. E Zorobabel era governador nesta época de Jerusalém. E eles entenderam o seguinte: a cidade estava toda destruída, a cidade foi toda queimada, foi toda destruída, o templo já havia sido destruído, os muros já haviam sido destruídos. E interessante é que quando eles retornaram do exílio, eles retornaram com a sensação que eles precisavam, em primeiro lugar, era edificar a casa de Deus, o templo de Deus. A cidade já estava toda destruída, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, e nós sabemos que o que representava segurança para aquele povo naquela época, né, eram os muros. Os muros, e não eram um muro qualquer, eram muralhas edificadas, fortalecidas, muralhas, né, com extensão enorme e altas. Aquelas cidades elas eram protegidas por aquelas muralhas. Mas quando eles retornaram desse período de exílio, eles entenderam o seguinte, que não adiantava eles edificarem primeiro os muros se eles não tivessem a comunhão restabelecida com Deus. Então eles entenderam que em primeiro lugar, por mais que estava ali a cidade toda sem muro, mas em primeiro lugar era necessário eles erguerem o templo do Senhor. E começaram motivados, o povo ali já estava voltando. Tem um salmo que fala, é muito lindo, fala: estávamos como os que sonham. Eles estavam motivados, querendo restabelecer a sua aliança com Deus. Mas nós sabemos que a obra do Senhor, há lutas, não é verdade? E muitas vezes nós começamos ali naquela motivação, mas no meio da caminhada há situações que às vezes vai enfraquecendo e vai esfriando. E não foi diferente. Então, naquele povo ali, já havia ali os samaritanos junto com eles. E os samaritanos começaram a colocar impedimentos naquela construção. E o povo começou a esfriar.
Eles começaram a edificação do templo, mas começou os problemas, começou umas dificuldades e, consequentemente, o povo começou a esmorecer naquela obra. Foi no período do profeta Ageu, quando o profeta Deus levanta Ageu e vai até aquele povo. E quando ele encontra a situação daquele local, o povo tinha parado de edificar o templo do Senhor e começado a se preocupar com as suas casas. Eles começaram a edificar suas casas, a forrar as suas casas, e o profeta Ageu levantou ali sobre aquele povo e falou: como vocês podem estar edificando a casa de vocês e a casa do Senhor está vazia, e a casa do Senhor está por se completar? E ali muitos ficavam indignados, porque alguns antigos falavam assim: não, mas essa casa não é como a casa do templo da época de Salomão, que era revestida de ouro. E ali o profeta Ageu se levanta e fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, já se referindo ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus, e nós como morada do Espírito Santo de Deus. Então a beleza não estava no exterior, mas naquilo que continha, que era a presença de Deus. E nessa mesma época de Ageu, que se levantou para motivar o povo, também veio o profeta Zacarias. Eles eram contemporâneos, eles eram da mesma época. Então Deus levantou esses dois profetas para reavivar o povo, para motivar o povo. E nesse momento aqui, Deus fala ali, através da boca de Zacarias, para Zorobabel, que era o governador ali de Jerusalém, e falou o seguinte para ele: olha, Zorobabel, essa obra, ela não pode ser feita por força e por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor, pelo Senhor dos Exércitos, que o povo estava desmotivado espiritualmente. Então não adiantava, o que Deus estava querendo falar ali através da boca de Zacarias, que não adiantava ele impor, por ele ser o governador, por ele ter recursos, mas impor algo que na vida espiritual do povo estava morto. Então era uma obra que precisava ser acesa e precisava ser erguida pelo poder do Espírito do Senhor, amém? E não estava somente, o crescimento não estava ligado somente no braço de carne, na força humana, mas era através do Espírito de Deus. E é isso que eu quero trazer para nós esta noite. Quantos de nós em nossas vidas estamos nos cansando, estamos nos desgastando, querendo realizar as coisas, os sonhos e projetos, mas no nosso braço de carne, achando que com o nosso intelecto somente, ou com as nossas condições somente, nós vamos conseguir realizar as coisas. Mas nós sabemos que muitas situações é no campo espiritual, são batalhas e lutas no campo espiritual, que nós temos que pedir a força do Senhor, aleluia, que possa trazer este ânimo, reavivar, animar, levantar para que a obra se cumpra. E nós temos que entender que há batalhas na nossa vida que não são carnais, mas são espirituais. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, aleluia, 6. Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12 vai falar o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia! Então há situações na nossa vida que parece que há um impedimento, que há uma barreira, que há uma resistência, e não adianta muitas vezes você querer com o teu braço de carne, com o teu muito falar, pelo teu discutir ou pela tua imposição humana, mas são situações que nós temos que entender que muitas vezes são guerras espirituais que têm que ser travadas no mundo espiritual, orando a Deus para quebrar toda a resistência, toda a fortaleza satânica, tudo aquilo que amarra a bênção, que enfraquece, que intimida, que ali coloca prostração. E nós temos que
espiritual. Zacarias estava falando isso para Zorobabel. Não era por força, não era por imposição, não era por violência, mas era pelo Espírito do Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia a tua causa, aquele que vai à frente das tuas guerras. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, às vezes a nossa intenção até é uma intenção boa. Às vezes nós queremos tanto que algo aconteça que a intenção é boa, é legítima, é bacana. Mas de que forma nós vamos resolver isso? Aí está a questão. E eu pensando nisso, o Espírito Santo me lembrou, naquele momento qual ali Davi, quando ele toma posse do seu reinado, né? Ali após um longo tempo de fugas de Saul, e quando Saul ele morre, e ali após Davi ele toma posse daquilo que já lhe era de direito, e uma coisa ele viu que necessitava, que era a arca de Deus. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. A arca de Deus havia sido roubada durante muito tempo, estava fora do meio do povo de Deus. Então ele, como servo de Deus, como um adorador de Deus, a intenção dele era boa, era legítima, era uma intenção maravilhosa de trazer o que? A presença de Deus. Então ele pensou na sua humanidade de que forma trazer. Vamos abrir lá em nome de Jesus. 1 Crônicas 13, versículo 7 e 12. Primeira Crônicas 13, lá no versículo 7, aleluia, até o 12, e fala assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aio guiava o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, em harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Olha só, olha que intenção maravilhosa. Deixa marcado aí, 1 Crônicas 13. Então ali, Davi, ele se alegrou, ele ali juntou as suas forças, ele juntou os seus recursos, humanamente falando. O que ele tinha de recurso? Era um carro de boi, ele botou a arca ali, e ele se alegrou, cantou, salmodiou, porque ele estava pensando assim: eu estou trazendo a arca de Deus, eu estou trazendo a presença de Deus para o meu povo, essa é a vontade do Senhor. Mas fala aqui no versículo 9: e chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvera aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uza até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Olha só, a intenção era boa, ele usou aquilo que ele tinha humanamente falando, os seus recursos, para trazer a presença de Deus. Eles estavam alegres, mas aquela não era a direção de Deus para trazer a arca do Senhor. Era uma direção humana, mas não uma direção que vinha da vontade de Deus. Então, pensa bem, Davi era um homem ungido, Davi era um homem que venceu muitas guerras, muitas batalhas, mas naquele momento, ele, pela sua, de repente, empolgação, ele usou aquilo que ele tinha humanamente nas suas mãos fazendo, mas não era aquela a vontade de Deus. Então nós temos que parar e pensar, irmãos, porque muitas vezes nós nos desgastamos com tantas coisas, e a gente pensa assim: não, Senhor, mas essa é a tua vontade. Não, Senhor, mas eu estou fazendo porque eu sei, eu entendo que essa é a tua vontade. Mas de repente você está usando as suas armas naturais, as suas forças humanas, enquanto Deus quer falar para você o seguinte: meu filho, olha só, isso aí que você está fazendo é até legal, a tua intenção é boa, mas fique sensível à minha direção, porque eu quero te direcionar como você realizar esse fato para você ter bom êxito. Já viu pessoas, irmãos, que lutam
que acaba morrendo na praia. Olha que tristeza. Foi o que aconteceu. Pessoas que às vezes fazem planos humanamente falando, Senhor, mas é legal isso, Senhor, mas será que essa realmente é a direção que Deus tem para a tua vida? Há um Provérbios que fala o seguinte, de Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Não parecia direito? Não era a vontade de Deus? Trazer a arca de Deus? Não estavam se alegrando? Provérbios 16, 25 que está essa palavra. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas não era a direção do Espírito Santo. Entenda bem, você hoje não é só uma pessoa natural, você é um ser espiritual, que tem um Deus maravilhoso, que Jesus falou que você não ficaria órfão, mas Ele nos concederia o Espírito Santo de Deus para nos guiar em todos os nossos caminhos. Aleluia! Preste atenção, Davi, ele não teve sucesso na sua primeira tentativa, mas ele parou por ali? Não. Ele buscou saber qual era a vontade de Deus. Então, de repente, porque você não foi bem sucedido em algo em primeiro lugar, não quer dizer que você não vai realizar aquilo. Mas de repente não é desta forma que você vai realizar, mas é segundo a direção do Senhor. Se lembra daquela passagem lá em João 21, lá no finalzinho de João, onde ali Jesus, ele se apresenta na praia para os seus discípulos. A Bíblia fala que Jesus ali já estava ressurreto, já havia sido crucificado, estava ressurreto. E ali Pedro, ele voltou à sua antiga atividade, ele era um pescador nato, e eles estavam pescando. A Bíblia fala que a noite toda eles estavam pescando e nada pegaram. Mas quando Jesus chegou para ele, falou assim, deu outra direção: filho, joga a rede à direita. Aleluia! Você não vai, você vai voltar para pescar, porque o que eu tenho para você é abundância, aleluia. O que eu tenho para você são as minhas bênçãos. Você está se esforçando na tua humanidade, mas eu quero te direcionar a minha direção para você. Quando você mudar o posicionamento segundo a minha direção, você vai ver a fartura e a abundância que você vai colher, aleluia. E a Bíblia fala que quando aqueles homens retornaram, cansados de uma noite toda de pesca, mas retornaram e fizeram conforme a direção do Senhor Jesus, eles pegaram tantos peixes, que quase ali o barco veio a pique. Então, quando Davi, voltando para Davi, vamos voltar lá para 1 Crônicas, em nome de Jesus, agora no capítulo 15, Davi, o coração dele ainda estava aceso para trazer a presença de Deus, amém, querido? E eu quero trazer para você esta noite, não se desanime se de repente você se frustrou em algo na tua vida, não fique pensando que Deus não tem para você, porque as promessas de Deus são para você sim, em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para você é bom, é perfeito e é agradável, amém? Mas de repente você ainda não está vendo acontecer, porque você está agindo na tua humanidade, na força do teu braço. Mas o Senhor quer te direcionar pela vontade dEle, pelo Espírito dEle. Davi, ele não perdeu aquele desejo de trazer a arca de Deus. E aqui em 1 Crônicas 15, nós vamos ler lá no versículo 12, que fala o seguinte: e disse-lhes, vós sois os chefes e pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que Ele tenha preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Não buscaram segundo a direção de Deus. Estavam motivadão, estavam alegres, estavam cheios de disposição, mas não buscaram a direção do Senhor. Foram frustrados nos seus planos. Mas nesse momento Davi entendeu, temos que nos consagrar. E agora nós vamos fazer diferente.
Não adianta só a gente estar animado, não adianta só a gente ter o recurso, mas nós temos que buscar a direção do Senhor para termos êxito sobre a nossa vida. Amém? Aleluia! E aqui a palavra do Senhor fala, lá no versículo 14, 1 Crônicas 15, versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes, levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Aleluia! Você entende isso? A palavra do Senhor, ela não tem sombra de variação. A palavra do Senhor, ela não vai se moldar, porque o teu caso de repente precisa que se dê um jeitinho. Ah, não, mas Deus me conhece. Ah, não, Deus me ama. Não, meu irmão. Certa vez uma irmã contou algo pessoal da sua vida pra gente, e ali nós orientamos segundo a palavra do Senhor. Irmão, a palavra do Senhor fala isso, isso e isso. E ali ela queria que a palavra de Deus entrasse em conformidade com a vida dela. Não, não é assim. A nossa vida que tem que estar conforme a palavra de Deus. Deus, ele não vai mudar porque a gente precisa, porque o meu eu quer, porque a minha situação é necessária. Não. Ele é oleiro, nós somos os vasos de barro. Então nós que temos que nos moldar conforme a palavra de Deus. Quando nós realizamos isso, nós temos êxito, temos sucesso na nossa caminhada, temos, aleluia, louvor e gratidão ao nosso Deus, e colhemos os frutos desse feito. Davi, ele colheu os frutos desse feito. Lá em 1 Crônicas 16, nós vamos ver Davi, ele glorificando a Deus, salmodiando ao Senhor. 1 Crônicas 16, lá no versículo 8, fala assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-o, salmodiai-o atentamente, falai todas as suas maravilhas, glorificai o seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, meu irmão. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Você pode entender isso? Aleluia. Lá em João 15, quando fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. E ele fala para que vocês deem muito fruto e o seu fruto permaneça, e assim o meu Pai seja glorificado em você. Deus tem prazer de ver a tua vitória. Deus tem prazer de ver você prosperando. Deus tem prazer de ver você bem sucedido. Aleluia. Mas nós temos que estar sensíveis, aleluia, à voz do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos que lá em 1 Coríntios 14:10 fala: há diversos tipos de vozes. E nós sabemos que tem a voz do Espírito de Deus que fala conosco, tem a voz do nosso eu e tem a voz do inimigo, que muitas vezes tenta nos sugestionar, tenta ali nos direcionar para aquilo que não é da vontade de Deus. Quer ver isso? 1 Coríntios 14, vamos abrir lá, no versículo 10, fala aqui, aleluia. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então nós temos que estar atento, porque hoje, aleluia, o nosso guia, você não é mais um perdido. Você não precisa mais agir, meu irmão, naquilo que dá na tua telha. Ah, porque fulano falou com você. Nós não somos guiados, presta atenção, por amigo A, por amigo B, seja quem for. Nós somos guiados hoje pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele é esse guia fiel e verdadeiro para a nossa vida. Nós não somos mais influenciados com as coisas deste mundo, mas nós somos aqueles que vamos influenciar pela palavra do Senhor. Lá no Evangelho de João 8, abra lá em nome de Jesus.
Você sabe que Deus deixou para você esse guia maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. João 16, vamos abrir João 16, e depois nós vamos para Romanos 8. João 16, aleluia. Versículo 13 e 14, fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, aleluia, amém? Você que já aceitou Jesus, você hoje é templo e morada desse Espírito Santo, o Espírito da verdade. É o Espírito que não traz confusão, não é o Espírito do engano, nem é o Espírito do erro, mas é o Espírito da verdade, aleluia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, para os servos de Deus não fica nada encoberto e oculto, aleluia. Tudo aquilo que Ele recebe do Pai, Ele vai falar com você, você vai ter a direção, os teus olhos vão ser iluminados do conhecimento de Deus, aleluia. Você não vai andar mais embaraçado com as coisas dessa vida. O Senhor vai te dar algo, que é algo maravilhoso, que se chama discernimento espiritual. Aquilo que é de Deus para você fazer, vai testificar no teu espírito, porque você é templo do Espírito Santo. E aquilo que não é de Deus, a gente fala assim: o Espírito Santo está me incomodando. Na verdade é o teu espírito que se incomoda, por estar contra a vontade de Deus, porque o Espírito Santo está falando com você qual é a vontade dele. E às vezes é essa guerra entre a nossa carne, a nossa humanidade e o Espírito de Deus, porque as coisas do mundo, o diabo, ele quer nos arrastar para a carnalidade, mas o Senhor, Ele quer cada vez mais que nós venhamos a ter sensibilidade com Ele, estar sensíveis a Ele. E continuar falando aqui João 16, lá no versículo 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é de mais perfeito, tudo aquilo que é de mais maravilhoso, aleluia, o Espírito de Deus vai nos revelar, vai nos anunciar. Esse que nós temos conosco, esse guia maravilhoso. Fala lá também em Romanos, vamos abrir lá, Romanos, agora é Romanos 8. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Romanos 8, queridos, lá no versículo 12 e 14, fala aqui: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quem são esses? Esses são filhos, aleluia, filhos de Deus. Se você hoje reconhece que você é um filho de Deus, você hoje é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pela tua carne. Nós não somos devedores da carne, mas somos devedores do Espírito Santo. Aleluia. Há uma palavra tão linda lá em Jeremias 17, que vai falar aonde você tem colocado a tua confiança, meu irmão. Pare e pensa na tua vida, nos projetos da tua vida, nos sonhos que você tem. E é bom sonhar, sonhe mesmo. Quem não sonha já está morto, está sem perspectiva, sem ânimo, sem motivação. Temos que sonhar, temos que ter propósitos. Esses sonhos estão de acordo com a palavra de Deus. Glorificado é o nome do Senhor, é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, como vai se realizar este sonho? Vai se realizar segundo a vontade de Deus. E nós temos que entender que a nossa confiança não pode estar no homem, nem em coisas, nem em pessoas, mas no nosso Deus. Jeremias fala muito bem isso aqui em Jeremias 17, essa passagem é muito conhecida. Jeremias 17, lá no versículo 5, vai falar: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem,
te morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que coisa terrível, irmãos. Quando nós colocamos a nossa confiança, seja no nosso braço de carne, não, porque eu posso, porque eu consigo, eu não preciso da direção de Deus, eu não preciso ter comunhão com o Espírito Santo, para quê? Eu não preciso orar, eu não preciso meditar na palavra, eu não preciso me envolver com as coisas de Deus, porque eu, na minha força, eu sou autossuficiente, eu tenho sabedoria, eu tenho faculdade, eu tenho bom emprego, então eu vou conseguir. Quando nós colocamos a nossa confiança no homem, seja em nós mesmos ou em outra pessoa, a Bíblia fala que nós somos chamados como malditos, que vamos perecer no deserto, vamos ser como uma tamargueira no deserto, uma terra inabitável, seca, que não flui água, que não flui vida de Deus. Ali, meu irmão, é só sequidão. Pode durar um tempo, 2 tempos, mas você está sem a presença de Deus, aquele que fala, aleluia, que de dentro de nós flui rio de água viva, aleluia. Ali Jesus, quando teve com aquela mulher samaritana, ele falou: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade, porque vai fazer saltar dentro de você rios de águas vivas. Então você não vai ser uma pessoa que vai ficar numa sequidão, sabe, meu irmão? Você vai ser uma pessoa que fala a palavra de Deus aqui logo em seguida, que vai ser bendito, aquele que confia no Senhor, aquele que coloca a sua vida na dependência de Deus, que espera a direção do Espírito Santo do Senhor. Esse varão vai ser bendito. Diz aqui, Jeremias 17, versículo 7: bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é quem? A esperança está em quem? No Senhor, aleluia, na direção dele. E há uma comparação linda para esses que esperam e confiam em Deus. Ele fala: porque será como a árvore plantada, que lindo, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor, ele faz um paralelo, é muito lindo. Ele fala que seremos essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que mesmo quando vier o calor e a sequidão, tempos difíceis, tempos de aflição, mas a tua confiança está em Deus, e por você entender que a tua vida é guiada pelo Espírito de Deus, você não vai ter receio. Você pode ter na tua humanidade, a princípio, quando vem aquela má notícia, aquela situação difícil, você ficar apreensivo na tua humanidade. Mas se você está enraizado e confia em Deus, e confia na direção do Espírito Santo, você vai frutificar, mesmo em tempo de sequidão, onde ao redor, meu irmão, pode estar tudo seco, acabado, murcho, mas você vai ser essa árvore viçosa. No teu rosto vai ter o brilho do Espírito Santo de Deus, vai fluir de você vida de Deus, porque a tua raiz, aleluia, está plantada junto a ribeiros de água que não secam, que te alimentam em todo o tempo da tua vida, mesmo em crises, mesmo em tempo difícil. Você está enraizado, você está firmado, a tua confiança está nele, você coloca o teu coração nele e você declara: Senhor, eu não nego a minha realidade. Dá um tempo de sequidão, dá um tempo de escassez, está complicada essa situação, mas a minha confiança está em ti, Senhor, e eu confio na direção do teu Espírito, aleluia, e eu não abro mão da tua presença sobre a minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E você vai dar fruto, você vai frutificar, você vai ver o bem de Deus nessa terra, meu irmão, porque essa promessa para aqueles que têm o seu coração no Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Em todo o tempo da tua vida você pode usar isso. E é tão tremendo, né? Que o Espírito Santo, ele move em nós, amém? Ele move em nós. E eu quero chamar a atenção nesse momento também para a seguinte situação. De repente você aí, servo de Deus, você já entendeu isso. Não, irmã, já entendi, eu já entreguei minha vida para Deus. Hoje eu não tomo atitudes sem a direção do Espírito Santo, eu aguardo.
Mas, irmã, eu passo uma situação na minha vida, pode ser com um cônjuge, pode ser com um filho, que eu queria tanto que aquela pessoa entendesse qual é a vontade de Deus, e eu fico falando, mas aquela pessoa não entende a vontade de Deus. O que eu faço? Meu irmão, entenda bem, não se coloque na posição do Espírito Santo de Deus, amém? Porque muitas vezes nós já alcançamos a vontade de Deus, já foi fácil para você, você já se rendeu, você já se deixou levar, mas você às vezes convive com pessoas que ainda há uma resistência para ouvir a vontade de Deus. E a nossa vontade é que a gente possa, através das nossas palavras, colocar na cabeça do outro qual é a vontade de Deus. Como seria interessante isso, né? Mas a Bíblia vai nos falar que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus, amém? Então a nossa oração tem que ser a seguinte: Espírito Santo de Deus, toca nesse coração de pedra, toca nesta mente, Senhor, a tua palavra me declara. Vamos ver isso, está lá no Evangelho de João. João é lindo, né? João vai trazer muita coisa do Espírito de Deus para a igreja, para nós. Essa carta foi escrita para a igreja, aleluia. João, lá no capítulo 16, versículo 8, vai falar isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então a nossa oração é a seguinte: você já entendeu a vontade de Deus sobre a tua vida, você já alcançou, mas você vê diante de você uma pessoa que você tanto ama, que ainda está resistindo a ouvir a vontade de Deus. Deus é Deus de confusão, amém, queridos? Então você não vai entrar em discussão, em briga, você vai orar: Senhor, que o teu Espírito possa mover, porque o teu Espírito é que convence, o teu Espírito é que move o coração, o teu Espírito, Senhor, é que faz a obra, aleluia. É o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tudo é Deus que realiza, querido. Nada é a glória do homem, tudo é Deus que realiza. Para termos êxito, temos que entender isso. Certa vez, Paulo também, ele estava pregando, ensinando a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios estava tendo uma dissensão, uma divisão. A Bíblia fala que uns falavam que era de Apolo e outros falavam que era de Paulo, e estavam puxando ali a glória para o homem. E aí Paulo chega e declara uma palavra tremenda. Olha lá, 1 Coríntios, em nome de Jesus. Lá no capítulo 3, aleluia, versículo 6, vamos ler a partir do 4. 1 Coríntios 3, versículo 4, fala assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é de Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, aleluia. Você que está fazendo a obra para o Senhor, você vai ter o seu galardão. Não é em vão, o trabalho das tuas mãos tem valor, diz a palavra de Deus. Mas o crescimento, toda a glória é do Senhor. Nós cooperamos para esse crescimento. Mas se nós não formos guiados por esse Espírito, não adianta a gente querer fazer tantas coisas se não está sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Porque é pelo Espírito que dá o crescimento. E nós hoje
filhos de Deus, que estamos atuando nesse novo tempo, no tempo da graça, aleluia, onde já foi derramado sobre nós o Espírito Santo, onde a Bíblia fala lá no livro de Atos, no capítulo 1, que fala que nós receberemos a virtude que vem do alto, aleluia, receberemos esse poder que vem do alto, para sermos testemunhas do Senhor. Esse poder e essa virtude já foi derramado sobre a minha e a sua vida. E é tão lindo, eu estava vendo essa tradução, né, de virtude, que no grego significa dunamis. Dunamis no grego significa poder real, poder em ação. É o poder de Deus agindo dentro de nós. E quando você, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, abrir tua boca, quando você entender isso, que você está sendo direcionado por Deus, não vai ser você, mas é o poder de Deus, é o poder real que está usando a tua vida, aleluia. E isso é virtude que vem do alto, e isso está sendo derramado sobre os filhos e filhas de Deus. E nós não podemos abrir mão disso, querida. Temos que ser guiados por esse Espírito de Deus. Temos que parar de querer vencer na nossa carnalidade, na nossa humanidade. Mas nós hoje somos diferentes, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito claro. Quando fala lá em Atos, né? A vida de Pedro. Nós sabemos ali que Pedro, antes de receber essa virtude, antes de receber esse poder do alto, poder de Deus sobre a vida dele, ele negou Jesus 3 vezes. Temeu, viu ali a situação, Jesus sendo preso, Jesus crucificado, e ficou com medo que ocorresse o mesmo com ele. Mas a Bíblia vai nos relatar lá no livro de Atos. Abra lá junto comigo, em nome de Jesus, aleluia. Atos no capítulo, vamos ver no capítulo 1, que esse poder é derramado sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Ele fala lá em Atos 1, versículo 8: mas recebereis a virtude, que é o poder de Deus operando em nós, amém? Você pode entender isso, você receba isso sobre a tua vida. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser mesmo minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Aqui no capítulo 2 de Atos, vai começar a falar que todos foram ali batizados, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, aleluia. E começou o mover de Deus, lá em Atos 2, lá no versículo 14, vamos lá em nome de Jesus, começa a Pedro a trazer um discurso sobre aquele povo. Agora Pedro não estava falando mais da sua humanidade, na sua carnalidade, mas ele havia sido ungido, ele estava com o poder de Deus operando nele, ele estava falando segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai falar que Pedro, aqui Atos 2, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vos pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, aleluia, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, aleluia. Quem é servo e serva de Deus, dá glória a Deus aí em nome de Jesus, aleluia. Ele começou a discursar sobre o poder de Deus, a unção do Senhor. E a Bíblia vai falar aqui em Atos 2, lá no versículo 37. Vamos lá, Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Você está entendendo? Ele falou não na sua carnalidade,
mas ele falou ungido pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele falou guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Começou a mover algo dentro daquelas pessoas. Por que nós entendemos? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos direcionados por esse Espírito, aquilo que tu realiza, você não vai ser frustrado nos teus atos, mas você vai ver a resposta dos teus atos. Aleluia. Aqueles homens começaram a se comover dentro deles. E falaram, o que a gente tem que fazer agora? Porque o próprio Espírito Santo sendo liberado, do poder de Deus movendo aqueles corações. E ali Pedro disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado, não foi por imposição, não foi forçado, mas a Bíblia nos relata que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia e agregaram-se quase 3.000 almas. Meu Deus, aleluia! Nós vamos ver isso acontecer ainda, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Glorificado, porque esse poder já foi liberado sobre mim e sobre você. E quando tu abrir a tua boca, não vai ser você, mas vai ser o próprio Espírito de Deus movendo. Aleluia! Tocando nos corações, fazendo a obra, e as pessoas virão sedentas. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso para receber, eu quero isso que você tem, de bom grado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Por isso que nós voltamos lá para a parte que nós iniciamos, Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Somente pelo Espírito de Deus aquele povo poderia tomar ânimo novamente e decidir a reedificar o templo do Senhor. E isso que o Senhor quer nos ensinar, a dependência do Espírito de Deus. Ele que move os corações, Ele que traz à existência aquilo que não existe, Ele que transforma. Aleluia. Só para finalizar, Atos 17, 28. Essa é a conduta dos servos de Deus renascidos em Cristo Jesus sobre a nova aliança. Amém? Nós estamos vivendo numa nova aliança, que somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. E fala aqui, Atos 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quem é a geração do Senhor Jesus? Glorifica, aleluia! Glorifica, aleluia! Glorifica o nome do Senhor. E eu te convido a ficar de pé nesta noite. Nós vamos entrar em oração e vamos declarar, Senhor, porque em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos. Aleluia! E queremos, ó Deus, a cada dia ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Seja qualquer decisão que você tenha que tomar, isso está ampliado para todos os âmbitos da tua vida, seja sentimental, seja profissional, seja ministerial, seja em tudo aquilo que você tiver que realizar na tua vida, em qualquer área, não haja na tua humanidade, mas seja orientado pelo Espírito Santo de Deus, seja sensível à voz do Senhor, para você não perecer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, ó Pai.
Senhor, e nós reconhecemos a Tua promessa que está derramada sobre nós. A promessa que foi derramada do Teu Espírito, a liberação desta virtude, da dunamis, do poder real, do poder de Deus em ação em nós. Nós reconhecemos isso e tomamos posse dele para as nossas vidas. E Senhor, a cada dia, Pai, eu quero te pedir, aumenta a nossa sensibilidade para ouvir a Tua voz, que nós não sejamos guiados, Senhor, por movimentos, por palavras humanas, por sentimentos humanos, mas sensíveis e direcionados pelo Teu Santo Espírito. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes há resistências, há lutas, há guerras, mas isso não quer dizer que já está decretada a nossa derrota, porque como diz o Senhor na Tua palavra, as nossas lutas não são carnais, mas são espirituais, e é no campo, aleluia, do mover de Deus, que nós repreendemos agora toda a fortaleza que se aloja para impedir, Senhor, o crescimento do Teu povo, da Tua obra e da Tua igreja, e pedimos, ó Pai, cada dia mais a sensibilidade, discernimento, para sermos guiados pelo Teu Espírito, como Jesus orientou ali os seus discípulos a mudar a posição e ele colher uma grande quantidade de peixes. Que assim seja sobre a nossa vida, que tudo aquilo que viermos a fazer, que nós viemos a prosperar e ser bem sucedido, porque esta é a Tua vontade. A Tua vontade é que Teus filhos sejam bem sucedidos, sejam prósperos, sejam alegres, para que a Sua alegria esteja em nós, a nossa alegria se cumpra, diz a palavra do Senhor. E nós entendemos isso e nos humilhamos diante do Senhor, nos humilhamos diante da Tua potente mão, Senhor, nos humilhamos diante da Tua soberania e do Teu poderio, e precisamos cada vez mais e mais ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, muito obrigada, Pai, e nós te agradecemos sim, pelo nome poderoso de Jesus. Amém.